Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast Aprendendo com Elas. Gente, cada semana, cada conteúdo gravado é muito especial e importante. E o de hoje não poderia ser diferente. E eu fico, assim, muito emocionada de falar dessa convidada de hoje, que é a Gi, que eu conheço desde garotinha. E é tão lindo ver como a Gi tem crescido, como Deus tem conduzido a vida da Gi, e hoje ela vai estar falando sobre a vida profissional dela, e o tema é um tema super interessante, como nós precisamos aprender a reconhecer o que é esse tema, o significado desse tema, e já vou logo de cara falando, fertilização in vitro. Você sabe o que é isso? Você já ouviu falar na tal da FIV? Pois é, então hoje você vai conhecer um pouquinho o que que características, o significado disso, enfim, tudo a gente vai estar falando aqui. Eu sei que é um assunto amplo, é um assunto que num único podcast a gente não vai esgotar, mas vai ser interessante a gente conhecer, entrar aí nesse universo e saber algumas coisas que são muito importantes. E sair do eu acho que, eu penso que, sem saber de fato o que é. Tá bom? Mas antes de eu continuar, corre lá, curte, comenta, compartilha, faça da sua vida uma ponte para abençoar outras pessoas através desse conteúdo. Coloque lá nas suas redes. Assim, não esqueça, gente, de ir lá no Instagram e nos curtir no mulheres.ict e também no @podcast Aprendendo com Elas, tá bom? Mas, gente, essa princesa, porque ela é uma princesa, ela é linda, né? Ela é linda por dentro e por fora, gente. Gi, se apresente aqui para quem está nos assistindo, fala Sim. Quem é essa menina linda, para mim sempre vai ser menina, viu? Bom, eu sou a Giovana, eu sou biomédica, embriologista, eu sou formada pelo Centro Universitário São Camilo, tenho especialidade em reprodução humana e sou pós-graduada pela Sociedade Paulista de Medicina Reprodutiva também. E eu atuo já há 5 anos nessa área, nesse mundo, esse universo da reprodução humana. E em breve, daqui 2 meses, estou partindo para Natal para coordenar um laboratório de reprodução humana lá em Natal, Materlab Natal. Gente, com essa carinha de menininha, olha só, não é lindo ver isso, né? Como assim, Deus vai preparando uma pessoa para ir galgando espaços e trazendo aí, se capacitando e trazendo esse conhecimento. Gi, o que é FIV? Bom, FIV é um termo que a gente usa, é um termo geral, então é fertilização in vitro. O que é a fertilização in vitro? É a gente fazer a união dos gametas fora do corpo, então extracorpóreo, a gente faz isso em laboratório. Esse termo é um termo geral, porque existem alguns tipos de procedimentos que acontecem dentro da FIV. E o procedimento que é realizado para cada casal depende do tipo de infertilidade que aquele casal apresenta. Então existem procedimentos de baixa complexidade e de alta complexidade. E o próprio nome já indica, baixa complexidade quer dizer que o casal não tem um problema tão sério assim para engravidar, e o de alta complexidade a gente já precisa intervir de forma mais complexa. Então, de baixa complexidade, vou dar alguns exemplos aqui. A gente tem, por exemplo, inseminação intrauterina, que é em casos de fator masculino leve. Então, o parceiro, né, o homem, ele tem alguns problemas na parte seminal, só que não são problemas tão graves assim, que faz com que ele não consiga engravidar naturalmente. Então, a gente dá uma ajudinha naquele caso, que a gente faz a preparação dessa amostra seminal e coloca ali dentro no útero da mulher, como se fosse de uma forma natural, né? Em casos também de casais sorodiscordantes, ou seja, casais que um dos parceiros tem alguma doença sexualmente transmissível, então para a gente não transmitir para o parceiro, a gente faz uma limpeza daquela amostra seminal para também conseguir fazer a fertilização. Então esses são procedimentos de baixa complexidade. Procedimentos de alta complexidade é quando a gente tem alguns fatores mais sérios envolvidos, então fator masculino grave, quando pacientes com idade materna avançada, casos de casais que possuem alguma alteração genética na família, então a gente segue para esses procedimentos de alta complexidade, que é, por exemplo, a FIV e a ICSI,
né? A ICSI é a injeção intracitoplasmática do espermatozoide dentro do óvulo, que é o procedimento que a gente mais faz hoje em dia, é o que a gente tem mais resultados, e a FIV, que é a fertilização in vitro, é um procedimento onde a gente faz a coleta dos óvulos, coloca esses óvulos em cultivo com os espermatozoides. E aí acontece uma seleção natural ali, o espermatozoide vai fertilizar aquele óvulo de forma natural. Basicamente isso. Então, assim, é interessante perceber que, assim, isso está indicado para casais que tentaram de um modo natural e não apresentaram nenhum tipo de sucesso, né? Vamos dizer assim, não houve uma fertilização. Isso, acho que vale a pena a gente falar o que é a infertilidade, né? Então, a infertilidade é um casal que tenta engravidar durante 12 meses sem nenhuma proteção e não consegue engravidar. Esse casal já é considerado um casal que tem algum problema de infertilidade e precisa ser investigado. Isso. Né? Então, esse é o termo. Então, a partir desse momento que o casal tentou durante 12 meses, não conseguiu, eles precisam procurar um especialista, né? Um especialista que é chamado de fertileuta. É um especialista de fertilidade, né? Então, é um médico que estudou para isso e é especializado na parte de fertilidade. E aí, o médico vai fazer uma investigação, tanto na mulher quanto no homem, né? Investigar na questão da mulher, como que estão as tubas uterinas, se tem um acesso para o espermatozoide chegar lá, por que o espermatozoide não está chegando lá? Será que é algum problema de fator masculino? Será que é nos espermatozoides do marido que estão com alguma alteração, algum problema? Então, tudo isso é investigado. Então, assim, é importante perceber que tem que saber qual é a causa. Sim. Porque cada casal pode ter ali uma característica específica. Exato. Então, assim, generalizações aí, tomemos cuidado, né? Porque Exato. às vezes, mas eu ouvi dizer, sim, para aquele determinado casal que foi detectado foi isso, e o que foi mais indicado para a situação deles. Exato. Então, eu acho que isso é importante, cada casal tem ali a sua característica. E fazer a investigação, eu acho que é muito importante. Fazer a investigação não significa procurar o culpado. Exato. Quem é o culpado de não conseguir engravidar? Não, porque a infertilidade é do casal, não é de um ou de outro. Exato. É do casal, e o casal junto buscando isso, né? Então, não tem a ver com quem é o culpado se a questão vem ou de um ou de outro, isso não coloca aquela pessoa em desvantagem, exato, nada disso. Mas é uma questão ali e que vai precisar ter uma intervenção. Infelizmente ainda é uma coisa, não sei se eu posso chamar de cultural, onde as pessoas, se existe algum problema de infertilidade, o problema deve estar na mulher. A mulher tá com algum problema, ela não consegue engravidar. Sendo que não é assim. A gente tem muitos casos lá na clínica em que o problema é praticamente 100% do homem. Sim. Então, é ele que precisa ser tratado. Então, existe muito isso, de querer buscar um culpado e o culpado acabar indicando para a mulher, e geralmente não é assim. Até porque parece que se a infertilidade vem do homem, isso o torna menos másculo. Exato. E isso não é verdade, gente. Isso é fantasia, né? Com certeza. Porque culturalmente, assim, a gente vê ao longo das décadas que, assim, quando tinha uma questão, porque geralmente era a mulher que partia para uma investigação sozinha, sim, sendo casada ali com seu marido, mas ela que partia para essa investigação sozinha. E se submetia a uma série de coisas e tudo, e não se achava ali algo que pudesse justificar uma infertilidade, né? E às vezes no homem, se o homem viesse junto, né, fosse junto para essa investigação, seria menos sofrido, né? E isso não diminui em nada a masculinidade de um homem, porque às vezes fala assim, não, mas eu sou viril, né? Eu sou uma pessoa super viril, mas isso não tem a ver com a virilidade, não, né? Com certeza, não tem. E por isso que é necessário ter um tratamento individualizado, ter uma equipe multidisciplinar, é isso que a gente procura ter ali no nosso laboratório. Então, justamente porque essas coisas acabam afetando de alguma forma o relacionamento, né? Às vezes um tratamento que não dá certo. Então, tudo isso requer uma equipe multidisciplinar. Então, a gente tem apoio de psicólogos, a gente tem várias
várias redes de apoio ali para o casal se sentir abraçado, Sim. né? E é muito importante isso, porque acontece às vezes de no meio do tratamento o casal se desentender. E então isso é muito difícil, precisa ter uma base ali, uma equipe muito atenta e um tratamento muito bem individualizado para cada caso. Até porque vai ser uma caminhada, né, gente? Vai ser uma caminhada. E eu acho que o primeiro fator é ir atrás da informação precisa, não dos achômetros. E às vezes, eu estava até conversando um pouquinho antes com a Giovana, assim, às vezes, né, lá na novela, lá naquele filme, aparece a coisa assim de um jeito, né? Ou muito romantizada, simples e fácil e rápido, ou totalmente distorcido. Só que quem está assistindo, se não tem as informações corretas, não vai conseguir muitas vezes distinguir a ficção, né? Porque lá no campo da ficção, da imaginação, da fantasia, eu posso criar um monte de coisa, né? Só que, na verdade, na vida real, não é bem assim. Sim. Mas só que isso, muitas vezes, pode contribuir para essa desinformação. Exato. E aí isso e frustrações, é ruim, né? E frustrações. A pessoa acaba se frustrando, acha que é um tratamento simples, que é um tratamento que você vai lá, você vai pagar, e isso vai garantir o seu sucesso, mas não é assim. Até porque eu paguei, eu quero o resultado. Eu paguei, se eu tô pagando por isso, eu mereço ter esse resultado, mas não é assim. Não é assim, a gente não garante 100% em nada, porque afinal não depende da gente, né? Depende de Deus permitir que aquilo aconteça. Então, é muito complicado. Então, saber lidar com isso, com as frustrações, porque vão acontecer é difícil, mas acontece tratamentos darem certo numa primeira vez. Acontece sim, mas precisa estar ciente que talvez não seja o seu caso. Né? Então, talvez esses filmes, essas novelas acabam passando uma imagem distorcida do que é essa trajetória da fertilização in vitro. Então, vamos lá, Gi. Então, assim, se um casal está tentando, né, por 12 meses e não obteve uma resposta né, positiva para essa gravidez, então, independente da idade, deve procurar uma ajuda. Deve procurar uma ajuda. Sim. Eu acho que a primeira ajuda seria ali o ginecologista. Com certeza. Né? Que aí vai poder orientá-los e dizer, olha, a partir de agora, então eu vou encaminhar vocês, eu acho que é importante ter aqui a avaliação de um profissional mais específico para essa questão. Um especialista. Né? Um especialista. Porque querendo ou não, hoje em dia, infelizmente, a gente tem ainda muitos ginecologistas desinformados em relação à fertilidade. Então, às vezes tem ginecologista que nem, eu acho que é um básico, né? Você ir num ginecologista, uma pessoa jovem, ir lá e saber como que é a reserva ovariana dela. Ou seja, se ela tem uma possibilidade de ter muitos óvulos, se um dia ela precisar de uma fertilização, saber como que isso funciona. E a maioria dos ginecologistas nem pedem esse tipo de exame. Então, acho que sim, a princípio, um casal não conseguiu engravidar após 1 ano, procurar um ginecologista. E se esse ginecologista tiver um pouco de noção ali da parte de fertilidade, indicar para algum especialista, e aí esse especialista vai saber direcionar, investigar tudo aquilo que for preciso. Gente, como é importante, porque aqui a gente está falando sobre questões muito importantes, né? Você falou sobre a investigação ovariana, e como isso é importante. Você sabe, Gi, que quando eu estou fazendo um aconselhamento pré-nupcial, eu sugiro, porque isso não é uma imposição, mas eu sugiro para o casal de noivos para que os dois procurem, né, antes do casamento, primeiro, às vezes não sabe nem a tipagem sanguínea, né? O que é a tipagem sanguínea? É o tipo de sangue que você tem, porque, gente, numa emergência, num acidente, Deus o livre e tal, que você precise ali de uma transfusão de sangue, se você não sabe qual é o teu sangue, quer dizer, é o mínimo, básico, é o mínimo. Né? É o mínimo. Então, eu lembro que na minha época de escola, no ensino médio, a gente fazia isso no laboratório da escola para saber qual que era a tipagem sanguínea, né? O RH, positivo, negativo, enfim. E eu sugiro para que eles façam um check-up, né, que vão ao ginecologista, ao clínico geral, ao urologista, façam ali todos os exames, né, e
inclusive, se possível, fazer aí a pesquisa ovariana, né, para ver a investigação, né, aí dos óvulos, né, como é que está a quantidade, porque às vezes você não sabe o que está acontecendo dentro de você. Às vezes você pensa assim, puxa, mas eu sou jovem, sou saudável, então tá tudo ok. Eis que, de repente, quando você, né, vai perceber, o que estava acontecendo e eu não vi, não dava para ver. Não, assim, ao olho nu não tinha como ver. E assim, né, às vezes não, eu sempre falo, até para os rapazes, assim, faça um espermograma. Não, é importante. Né? Eu não coloco isso como uma imposição, mas eu falo assim, olha, faça um espermograma, por mais constrangedor que possa ser fazer o exame, mas assim, faça, né? Porque eu acho que isso vai evitar tanta coisa ali na frente, exatamente. Né? Então assim, se possível, faça, né? Porque, enfim, eu acho que isso encurta muitos caminhos desnecessários e às vezes até de sofrimento de serem percorridos, né, tendo esse cuidado. Não, é importante, acho que é importante ter esse cuidado desde jovem, o que é uma coisa que quem é jovem ainda não é muito bem informado sobre isso, porque o que tem acontecido hoje em dia, principalmente as mulheres, elas têm esperado muito mais para engravidar, então tem dado prioridade para a vida profissional, né, e tem adiado a maternidade por mais tempo. Então, por mais que hoje eu sou jovem, hoje eu tenho uma boa reserva ovariana, tá, ok, mas eu preciso ir acompanhando isso para quando eu chegar lá na frente eu decidir engravidar, eu ter facilidade para engravidar, né, não encontrar nenhuma surpresa ali na frente. Então, é muito importante ter esse reloginho na cabeça de se atentar a esse tipo de coisa, né? Não esperar tanto tempo, ou se for esperar, talvez pensar num congelamento de óvulos, em outras opções que a gente tem, pra gente conseguir preservar nossa fertilidade. Até porque, o que acontece? A vida estressante, né? Por exemplo, às vezes tem mulheres que têm uma menopausa precoce. Isso elas não estavam esperando por isso, chegam lá nos 40 e poucos. Nossa, nem isso, a gente tem paciente com 30 anos com menopausa precoce. Existe, né, gente? E não é tão raro. E às vezes a pessoa não tem nem noção, né? E aí, de repente, se vê ali, porque a mulher, ela nasce já, né, com o número X de óvulos que ela vai ter durante toda a vida reprodutiva dela. Mas lembrando que a menarca é a primeira menstruação, né, a primeira ovulação, e a menopausa é a última, né? Então, acabou o reservatório. O homem é diferente, né? O homem, ele vai reproduzindo. Vai longe. 90 anos, né? Se ele não fez lá uma vasectomia e tal, ele tá ali produzindo. Você pode até questionar a qualidade e tal, mas ele tem uma produção. Sim. A mulher não. Então, assim, olha como é importante. E às vezes até perguntar ali na sua família, assim, mãe, quantos anos você entrou na menopausa? Sabe quantos anos, se a avó for viva, pergunta para a avó, as tias, né? Para você mais ou menos ter ali uma noção, né? De como isso vai funcionar para você. E outra, assim, eu entendo que a vida da gente tem que ter um certo planejamento. Mas você tendo algumas informações, você vai poder se planejar de forma diferente. Sim, com certeza. E é importante ter um planejamento familiar, e isso é bíblico, né? Você ter ali uma noção de quantos filhos você vai ter, em que momento você vai gestar, como é que vai ser esse processo, se vai ser um processo rápido ou não, porque tem mulheres que às vezes pensam assim, puxa, nossa, a hora que eu parar um anticoncepcional, nossa, no mês seguinte eu tô grávida. Não é assim. Tem algumas que sim, engravidam muito rápido. Às vezes a gente até fala assim, essa daqui não pode ver a cueca do marido pendurada que engravida, né? Mas assim, não é um processo simples. Não é. Né? É um processo complexo. E, gente, ele é tão complexo que está no controle de Deus. Com certeza, total. Nenhuma gestação, gente, filho é herança que o Senhor nos concede. Por mais que a gente planeje, por mais que a gente, no final, tem que ter a aprovação de Deus. Cada criança que nasce nesse mundo foi porque Deus disse,
eu quero. Com certeza. Né? Eu costumo pensar que é o único caso que a gente pode dizer que teve, que assim, mesmo antes de acontecer, já teve 100% de sucesso, de chance de gravidez, de 100%, essa pessoa vai engravidar. Foi o caso de Maria. Foi a primeira transferência que aconteceu e foi 100% de sucesso, porque de resto a gente não consegue afirmar. É total dependência de Deus. Total. E por mais que assim, a gente se esforça, a gente faz o embriãozinho é lindo, é um embrião saudável, a mulher tá receptiva ali para aquele embrião, o útero tá perfeito, o endométrio tá perfeito, e aí vem o negativo. E a gente não sabe explicar do porquê. A gente fez tudo que a gente podia, tava tudo exatamente do jeitinho que tinha que estar, mas aquela mulher não engravidou. Então, quem dá o start ali é Deus. A gente é usado como instrumento, né? Somos capacitados para isso, mas quem dá o fôlego de vida é Deus. E a gente não brinca de Deus. Deus está no controle de tudo. E sempre é uma coisa que a minha avó me ensinou e eu tenho colocado isso em prática na minha vida. Ela falou, todos os embriões que você colocar a mão, todos os embriões que você transferir ali para a barriga da mamãe, coloca nas mãos de Deus, abençoa aquela vida que está, né, se iniciando ali. E eu tenho feito isso, né, em todas as transferências, que é o estágio final ali da fertilização, que é o ápice da fertilização, que é quando a gente coloca um embriãozinho no útero da futura mamãe. Assim que o médico coloca, eu falo, Senhor, abençoa essa criança, abençoa essa vida que está se iniciando aí. Então, acho que é a gente entender, as pessoas entenderem que a gente não está ali brincando de Deus, a gente não está ali fabricando bebês, a gente está sendo capacitado para isso, sendo usado por Deus, sendo instrumento. Afinal, a infertilidade é uma doença, então a gente está tratando aquela doença, né? Mas Deus está no controle de tudo. Ele que inicia, Ele que dá o fim, e é isso. Interessante, né, Gi, isso que você está colocando, né? Porque às vezes fica essa fantasia no imaginário das pessoas. Estão brincando de Deus, porque estão fabricando vida. Primeiro que ninguém fabricou o óvulo e ninguém fabricou o espermatozoide. Pode ter ajudado ali o encontro entre esses dois gametas necessários, né, para se desenvolver ali o embrião, enfim. Mas ninguém criou o óvulo e ninguém criou o espermatozoide, né? Claro que a ciência, o desenvolvimento da ciência, das tecnologias, enfim, isso vem ajudar a humanidade em várias coisas, né? Então hoje você percebe que o protocolo para certas doenças que antes não tinha, e aquilo era um fator determinante, taxativo, hoje existe a possibilidade, né? E a gente deve entender que todo conhecimento pertence a Deus, né? Então, como é necessário conhecer um pouco mais de um universo, eu entendo que é uma decisão do casal, o casal vai avaliar aí o que vai significar passar por tudo isso. Então a gente já viu que uma das características é um casal que tem aí alguma questão de infertilidade que precisa ser diagnosticada e cuidada ali sobre qual vai ser a melhor forma de ajudá-los ali a concretizar essa gestação, esse sonho. Isso, né? Qual o melhor procedimento indicado, né? Eu acho que uma coisa interessante também de pensar é que, acho que muitas pessoas pensam, as pessoas vão fazer fertilização in vitro porque quer escolher a cor do cabelo, a cor do olho, quer montar o seu filho, mas não é isso que acontece. A gente não tem essa capacidade, graças a Deus a gente não tem essa capacidade. A gente está ali realmente tentando buscar um embrião mais saudável possível para ter, né, nascer um bebê saudável, a mãe ter uma gestação saudável. Então esse é o nosso principal foco e objetivo. E é interessante, né, porque então no laboratório não é um lugar de magia, né, Não. assim, né, vamos aqui misturar as poções, né, olho azul, loiro. Aqui o caldeirão, né, vamos colocando aqui porque isso, cada um traz essa informação, né, dentro da sua genética, e isso foi Deus que criou. Exatamente. Isso não tem como ser criado num laboratório, né? Graças a Deus. Né? Então, que lindo a gente perceber e nos rendermos essa soberania que só pertence a Deus. Sim. Né? Então, como é importante isso, Com né, certeza. Gi? Não, somente a Deus. A gente faz de tudo, né? Os pacientes tentam tantas vezes e às vezes
depois de tantas tentativas, acaba engravidando em casa e a gente não explica isso, como que, meu Deus, a gente fez aqui tantos procedimentos, essa paciente não engravidou, de repente ela foi para casa e engravidou. Então, tá tudo no controle de Deus. E graças a Deus por isso, porque senão a gente acaba realmente virando uma fábrica ali, e não é esse o objetivo. O dia que isso acontecer, eu não quero mais estar nesse meio envolvido, eu espero que nunca aconteça, porque eu quero poder ajudar, mas eu quero que Deus esteja acima de tudo, que seja no controle de Deus, no tempo de Deus, e que eu seja apenas instrumento ali na ajuda, né, de tantos casais a conceberem, mas sabendo que Deus é o principal nessa história toda. Você sabe que essa dependência, né, Gi, ela nunca pode faltar. Né? Ela nunca pode faltar em nenhuma área. Com certeza. E que bom, né, que você tem essa consciência e essa submissão à soberania divina, né? Você entende que toda a tua capacitação, tudo aquilo que você aprendeu e ainda vai aprender com o decorrer dos anos, de técnicas que vão surgir, de coisas que vão estar aí a favor, né? De repente, assim, poder fazer este reconhecimento, né? E ter essa dependência da divina mão de Deus. Com certeza. Né? Então não dá para perder isso. Não. Né? Eu fico aqui tentando lembrar de, assim, na minha estrada, né, na minha caminhada, eu falo assim que eu tive o privilégio de viver algumas coisas, né? Então, gente, eu lembro do telefone de disquinho, de tecla, de ficha, do videocassete. Então, assim, quanta coisa. Eu lembro do noticiário, né, porque se falava, né, criança de proveta. O bebê de Hoje proveta. É o bebê de proveta. A primeira criança no mundo de proveta e tal, quando nasceu, foi noticiário, foi o mundo todo teve olhar para isso. Hoje já não é nenhuma expressão usada, né, de forma correta. Hoje já são outros métodos, né, outras formas. Mas eu lembro que o quanto foi assim, causou admiração e espanto. Nossa, e agora? Né? Agora, o que vai ser daqui para frente? Né? E não foi, né, aquela enfim, né, agora vamos criar monstros em laboratório, agora vai ser um negócio que acho que a igreja também colocando muita... Né? Até hoje, eu acho que a desinformação ela acaba sendo uma coisa muito complexa, né? E assim, destrutiva. Eu entendo que existam temas que são temas assim, difíceis, que a gente precisa entrar, olhar com cuidado, estudar, entender o que é o processo, né? E óbvio, como cristãos, a gente nunca vai deixar a palavra de Deus fora de qualquer que seja o questionamento, de qualquer que seja, não tem como. O cristão, ele sempre vai parear as opiniões, as decisões, pautada na palavra de Deus, não tem como ser diferente, né? Isso com certeza. Com certeza. Eu acho que esse é o principal. Acho que a gente, tanto o casal ali tentando, quanto a gente ali nos bastidores como embriologista. Quer dizer, eu me coloco como uma embriologista cristã, né? Então eu quero que Deus esteja ali no controle da minha vida, me usando ali para gerar aquelas vidas. Então acho que o nosso foco principal tem que ser agradar a Deus acima de tudo, glorificar Deus com aquilo que a gente faz. E aí, Gi, me fala uma coisa assim, como é que é o processo? Né? Porque assim, isso é feito de uma única vez. Quantas vezes a pessoa ela vai passar pelo processo? O que é esperado? Qual é o casal que não se encaixa para esse tipo de proposta, né? Bom, se a gente for falar de um casal que ele vai ser direcionado para ICSI, por exemplo. A ICSI é quando o casal faz todas as investigações e o médico falou, bom, o caso de vocês é indicado para ICSI. Então vamos pegar um caso, por exemplo, em que o marido tem uma alteração muito grave na parte seminal. Então a gente precisa tratar aquele sêmen para conseguir fertilizar aqueles óvulos. Então a mulher passa por um estímulo ovariano, então com o auxílio de alguns hormônios,
a gente estimula ali o ovário daquela mulher e ela vai ter os folículos, dentro de cada folículo ali no ovário a gente tem um óvulo e o nosso objetivo é que o médico aspirando cada folículo a gente consiga obter vários óvulos, por isso que a gente faz o estímulo ovariano para a gente conseguir ter uma maior chance de sucesso, ter mais óvulos, conseguir fertilizar mais óvulos e assim garantir uma maior chance de sucesso. Então a mulher passa por aquele estímulo hormonal, então ela passa durante alguns dias, né, fazendo a estimulação, aplicando geralmente aqui na barriga, então os hormônios e tudo mais para fazer essa estimulação. Chega o dia da coleta. O paciente e o seu marido vão para a clínica, enquanto a mulher faz a coleta de óvulos, o marido faz a coleta dos espermatozoides. Então esses óvulos vêm pra gente aqui no laboratório, a gente faz uma avaliação desses óvulos, vê quais óvulos são maduros, ou seja, estão aptos para serem fertilizados, vê a qualidade desses óvulos. Nisso o marido está coletando. Após a coleta do marido, essa amostra também é tratada, a gente seleciona ali, a gente tem técnicas para selecionar os melhores espermatozoides e essa amostra chega para o laboratório de embriologia. E lá a gente faz um momento mágico de todos, que é fazer a fertilização. Então a gente coloca um espermatozoide, o embriologista seleciona o espermatozoide de melhor qualidade para fertilizar aquele óvulo. E assim a gente faz com todos os óvulos aptos daquela paciente. Bom, aconteceu a fertilização. Agora esses óvulos fertilizados vão ser incubados. Então a gente coloca eles dentro de incubadoras que a gente tem com uma temperatura ideal, todo o ambiente ideal que eles precisam, controlado para se desenvolverem. E eles podem ficar até 7 dias ali no laboratório com a gente, incubados, né, em desenvolvimento. E tem dias que a gente faz a avaliação desse agora embrião, né, que já foi fertilizado. Então a gente olha no dia 1, que é um dia após a fertilização, a gente vê se aqueles óvulos realmente foram fertilizados, ele emite um sinal pra gente, que a gente consegue falar, bom, esse óvulo foi fertilizado. Então a gente olha no dia 1 isso, se houve fertilização. Ok, voltamos para a incubadora, eles ficam guardadinhos lá. No dia 3 de desenvolvimento, a gente olha de novo no microscópio e olha como eles estão se desenvolvendo. Se eles estão com uma quantidade de células esperadas, uma qualidade celular esperada. Ok, avaliamos, guardamos de novo na incubadora. No dia 5, a gente avalia de novo. Vê se eles chegaram num estágio que a gente chama de blastocisto, que é quando o embrião ele já tem mais de 100 células, ele já tem algumas células diferenciadas ali, então a célula que vai dar origem ao bebezinho e células que vão dar origem à placenta, a gente já consegue fazer essa avaliação. E geralmente no dia 5, 6 e 7 é quando a gente faz a biópsia ou o congelamento desses embriõezinhos. A biópsia seria a gente retirar umas 5 células mais ou menos daquela formação que vai dar origem à placenta. A gente manda essas células para o laboratório de análise genética para ver se aquele embriãozinho é saudável ou não. E depois que a gente faz esse procedimento de biópsia, a gente congela esses embriões e eles ficam congelados por tempo indeterminado. Então, chegou no dia 7, os embriões que estão aptos, né, que podem ser ou biopsiados ou congelados, são congelados e aí acaba o ciclo da paciente por enquanto. Depois disso, se a paciente já quiser fazer a transferência, né, às vezes alguns casais optam por fazer os embriõezinhos para deixar armazenados como forma de preservação da fertilidade. Então, eu já tenho meus embriões guardados lá, quando eu quiser engravidar, eu faço a transferência. Então, após isso, o casal pode optar por já fazer a transferência. Então, o médico faz todo um preparo endometrial daquela paciente, torna o endométrio dela receptivo para aquele embrião. E aí, no dia da transferência, a gente descongela esse embrião, geralmente 4 horas antes da transferência, a gente descongela. Durante essas 4 horas, a gente avalia como ele está respondendo ao descongelamento. Chega no momento da transferência, a gente faz a transferência e coloca o embriãozinho ali no útero da paciente. Então é mais ou menos assim. Mas isso não é uma garantia de que aquela gravidez vai ir a termo, né? Não é uma garantia. A gente faz tudo o que a gente pode, às vezes tem um embrião perfeito, saudável, tudo, mas não é uma garantia. Aí são outros fatores envolvidos que a gente não consegue explicar. Na verdade, a gente consegue, né? É Deus permitindo ou não permitindo que naquele momento isso aconteça. Né? Então eu acho que isso é uma coisa importante, porque eu imagino, né, Gi, que nesse processo tem assim uma questão da frustração, né, de lidar com uma perda, né, quer dizer, olha, é um luto mesmo, é um luto, né, é um luto, e aí assim, o quanto isso muitas vezes pode, como é que o casal lida com isso, né, porque se o casal não tiver ali amparado para poder lidar com essa frustração, com essa perda, vai
desgastando muito. Com né? certeza. Infelizmente a gente acaba vendo isso acontecer, né? Alguns casais que acabam se enfraquecendo ali no meio por conta dessa perda, desse luto. E realmente é uma coisa que precisa ser vivida, né? Então tem pacientes que acabam, elas engravidam e logo depois de 2 semanas o beta começa a cair, elas percebem que perderam aquele embriãozinho. Então é algo que precisa ser vivido para eles passarem para a próxima etapa, tentar uma nova transferência, o médico tentar ver o que ele pode fazer de diferente para tentar o sucesso. Então são muitas coisas a serem analisadas. Porque eu acho que é importante também ter isso, né, de uma forma consciente, porque é aquela coisa, né, que muitas vezes a pessoa, ela vai para o idealizado, vai dar tudo certinho, vai ser redondinho, 2 mais 2 é igual a 4, tal, e vai. E eis que não é bem assim que a coisa pode acontecer. É comum, Gi, logo na primeira tentativa dar certo? Acontece. Acontece bastante. A gente fala que o casal precisa só de um embrião saudável. E a gente sempre torce para que na primeira tentativa dê certo. Então acontece sim, acontece bastante, mas também acontece bastante de não dar certo na primeira vez. Né? E aí poder lidar com essa questão, com esse luto e pensar, né, como é que vamos partir, porque acaba sendo um processo, né, por exemplo, como você falou sobre a estimulação ovariana, né, que você toma hormônios, e não tem como isso não afetar. Afeta, né? Nossa, afeta totalmente. O humor, afeta uma série de coisas, né? Sim, não, com certeza, as mulheres acabam ficando inchadas, às vezes sentem muita dor, então uma mulher que tem uma excelente reserva ovariana, então, por exemplo, uma paciente jovem, está previstos 30 óvulos, estão previstos 40 óvulos, a gente consegue ter uma ideia de quantos óvulos estão previstos para aquela aspiração que a gente vai fazer. Então, às vezes a paciente sente muita dor, é incômodo, então são muitos fatores, muitas coisas que o casal se prepara para talvez chegar ali no final e não dar certo, né? Mas é isso, eu acho que é a gente ter uma equipe muito bem preparada para acolher esses casais nesse momento, né? Então ter uma equipe multidisciplinar cuidando ali de forma individualizada de cada casal, do que aconteceu, e tentar buscar melhorias, tentar buscar outras alternativas para a gente conseguir chegar no sucesso. E também muitas vezes, né, eu acho que tem aí o compromisso com a ética também, né, Gi, no sentido dos profissionais poderem entender ali que pistas aquele corpo está dando, né, e que, olha, a gente precisa enxergar isso, né, entender isso como um limite, né? Acho que é muito importante, mas eu consigo ver com os médicos ali que eu trabalho, né, eles sempre buscando novas tecnologias, novas técnicas, novos procedimentos, tudo assim novo, para a gente conseguir tratar de forma bem individualizada cada caso. Eu acho que nisso eu posso tentar fazer isso, eu posso usar esse tipo de medicação, então ter isso muito bem estabelecido, né, acho que com cada paciente, com cada casal. Até porque é uma área que requer muito estudo, sempre. Estudo, congresso, então a gente sempre está frequentando congresso, sempre se atualizando, né, sempre buscando ouvir de clínicas do outro lado do mundo. Trocar informações, né, porque eu acho que hoje essa troca ela é muito mais ágil, né, então isso acaba sendo algo muito bom, Sim. né, olha, está sendo feito isso, olha, tem esse medicamento, tem essa possibilidade, essa técnica, enfim, então eu acho que hoje esse tipo de troca é muito mais rápido, né? Sim. Muito mais ágil. Não, é muito importante. Todo ano a gente está no congresso, né, universal, assim que acontece, então a gente sempre está junto com outros profissionais, trocando figurinhas ali, né, e é muito importante sempre estar se atualizando para a gente conseguir, né, entregar o sucesso logo, que o nosso objetivo é o casal sair e ter um bebê em casa, esse é o nosso principal objetivo, de forma saudável, de forma, né, que seja tranquilo para eles, de forma que eles não tentem tantas vezes, né, consigam sucesso em menos tempo, então esse é o nosso objetivo.
Porque o que acontece nesse processo que, assim, ele passa por etapas. Aí teve a primeira etapa, bom, conseguimos. Mas aí vem a segunda, vem a terceira, e às vezes, durante essas etapas, elas não vão se concluindo. Não. Né? Não é uma garantia, né? Às vezes o embriãozinho, por exemplo, para de se desenvolver ali no meio. A gente chega no dia 3 e olha que a gente vê que por mais que o embrião tenha fertilizado, ele não se dividiu, ou seja, ele parou o seu desenvolvimento. Então, a partir dali, não tem mais o que seguir, não tem mais o que ser feito, né? Então, acontece muito, muito disso também. Então, são vários processos. Então, o casal, são degraus, né? Então, o casal vai passando por cada etapa, mas não é garantido que você vai chegar lá no topo rápido, né? Ou na primeira vez. A gente espera que sim, mas muitas vezes não é isso que acontece. E eu acho que é importante também esclarecer que às vezes, assim, que é comum isso acontecer de forma natural, inclusive, né? Eu lembro que a minha primeira gestação, eu tive um aborto espontâneo. E essa palavra, aborto, é uma palavra pesada dentro do nosso contexto, porque sempre se tem a ideia de que o aborto foi provocado, e nem todo aborto ele é provocado. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm uma palavra para esse tipo de ocorrência, eles se chamam de miscarriage, e falam aborto quando é um aborto provocado, né? E o miscarriage é aquilo que aconteceu naturalmente, sem nenhum tipo de indução para que a gestação fosse encerrada, né? Então, o que acontece? E eu lembro, olha, isso já vai fazer 40 anos, né? Eu lembro que na época eu era muito jovem, 20 anos, né? E eu queria respostas, né? Eu queria respostas, por que aconteceu, eu sou saudável e tal. E aí, assim, aí eu fui entender que muitas mulheres perdiam, às vezes até sem saber que estavam grávidas, porque acabavam perdendo muito no início da gravidez, né, onde nem se tinha ali a desconfiança ou a certeza de que já estavam grávidas, e às vezes acabavam tendo ali uma interrupção, né, da gravidez, e que isso era um processo natural, né, e que era muito comum, na época eu ouvi isso, que geralmente a primeira gestação era muito comum que ela não fosse a termo, que ela não se concluísse os 9 meses, né, na época a gente falava meses, hoje a gente fala de semanas, né, mas por quê? Porque era uma formação, né, o corpo... Alteração genética, então, e aí o corpo tratava de eliminar. Eu lembro que o médico que me atendeu, ele falou assim, olha, Deus, né, ele pegou e falou assim, o corpo... Eu vou dizer para você que o corpo tratou de tirar aquilo que não estava perfeito, mas agora eu vou te falar uma outra coisa. Ele disse assim, Deus se encarregou de tirar aquilo que não estava perfeito. Eu falei, mas como? Né? De que forma? São coisas que a gente não entende, né? E aí o corpo ele vai, e né, no frigir dos ovos sempre, a soberania de Deus, a vontade de Deus é que é estabelecida naquilo, né, nessa questão. Assim como eu já vi situações de relatos de pessoas que tentaram, né, o aborto, provocando o aborto de várias formas, não aconteceu e a criança nasceu, né? É verdade. Veio a termo, nasceu e tudo, e depois vem aquela surpresa, poxa, mas eu fiz tanta coisa para abortar e não, né? Mas enfim, é um assunto polêmico, né? Eu só fiz aqui um parênteses, o foco hoje não é falar sobre isso, mas poder entender que esse processo ele acontece também de forma natural. Sim, né? Não, com certeza. É como eu disse, tem muitos casos em que eu acho que são muitos fatores emocionais que acabam interferindo ali nesse processo todo, né? E às vezes o casal tá ali durante o tratamento de fertilização, tá tão ansioso, tão preocupado, meu Deus, será que vai dar certo? Será que, né, vou gerar embriãozinho? E às vezes não dá certo, e aquele casal fala, bom, vamos tirar um tempo pra gente, né, se recuperar desse luto, dessa perda. E às vezes quando aquela adrenalina baixa, a ansiedade abaixa, o casal vai e engravida.
Eu já ouvi histórias assim, né, acontecendo. Então, são coisas que a gente não entende. Não dizendo que se você tem esse tipo de problema, você não deva procurar uma ajuda. Sim. Não, você deve procurar uma ajuda. Mas são casos que acabam acontecendo, né? Sem explicação, mas que acabam acontecendo. E principalmente, né, Gi, para aqueles casais que já estão ali, né? Depois dos 35, tudo, o quanto precisa estar atento, porque aí vários fatores começam a interferir, né? A gente observa num gráfico, né, em relação a vários fatores, que dos 35 anos é um marco histórico na vida, principalmente da mulher, é um marco histórico. Após os 35 anos, é um declínio, né? Quando a gente fala em relação à fertilidade. Então, a mulher acaba apresentando mais dificuldade. Então, a gente sempre, né, fica atenta ali e fala com as nossas pacientes se atentarem a isso, a idade, né? Porque após os 35 anos, muitos estudos mostram esse declínio, essa dificuldade, alguns fatores ali começando a atrapalhar em relação à fertilidade. É tão assim, interessante e até engraçado, né? Minha filha, ela engravidou com mais de 35 anos, né? Quando meu neto nasceu, ela estava com 36. E a gravidez dela já foi considerada gravidez geriátrica. Ela mora nos Estados Unidos, já foi considerada uma gravidez geriátrica, né? Porque já envolvia alguns riscos, alguns cuidados que ela teve que ter. A gravidez não pôde completar suas 40 semanas, eles induziram antes, porque já envolvia riscos, enfim. Graças a Deus deu tudo certo. Mas, por exemplo, a minha filha, quando o meu neto nasceu, eles iam completar, acho que 13 anos de casados, né? Então ela esperou um bom tempo, ela casou com 23 anos. Nossa. Então ela esperou um bom tempo. E quando ela resolveu, porque ela dizia que ela não ia ser mãe, que a questão da maternidade para ela estava resolvida, que ela não queria e tal. Depois Deus mudou o coração dela, enfim. Mas ela achou que ela ia engravidar super rápido. Ela falou, bom. Aí ela retirou o DIU, né? E achou que, nossa, agora vai ser super rápido. E eis que não foi. 2 anos. E foi aí que ela descobriu a SOP, né? Inclusive, foi. Não, foi aí que ela descobriu, né? Que ela tinha a síndrome do ovário policístico, né? Dos ovários policísticos. E aí, assim, aí teve que lidar com tudo isso. E o quanto foi frustrante, o quanto foi... Ela não precisou fazer a FIV, né? Não, acabou sendo de forma espontânea, mas não foi rápida, né? Não foi rápida. Então, assim, a mulher, 35 anos, é um lembrete. É um lembrete, Não quer dizer que após isso não vai acontecer. Acontece, a gente vê acontecer. Nossa, a gente tem... Tudo bem, essas pacientes foram para fertilização, mas a gente tem pacientes com 48 anos indo buscar a fertilização in vitro. Né? E algumas também com 40 e poucos anos engravidando naturalmente. Acontece, mas a gente gosta de, né, deixar um aviso. Olha, 35 anos, fica esperta, né? Se você não quer ser mãe agora, quer adiar um pouco a maternidade, congele seus óvulos, preserve a sua fertilidade. É isso que a gente acaba indicando. Eu tenho uma amiga muito querida, a Cristina, ela mora lá nos Estados Unidos, mas a Cris, ela foi mãe nos 45 do segundo tempo. A filha dela nasceu, ela tinha 45 anos. Nossa. Né? E foi assim, uma gravidez também espontânea, né? Mas não é comum. Não é comum. Né? Não é comum. A gente sabe o que acontece. Existem, às vezes, exceções. Mas, assim, às vezes a pessoa fala assim, mas se aconteceu com fulana de tal, comigo também vai. Cada corpo é um corpo, né? Cada pessoa tem ali uma biologia, tem uma genética, tem uma questão, né? Então, esteja atento a isso. E após uma certa idade, depois dos 35, 38 anos, 40 anos, 6 meses tentando, não deu certo, corre. Nem espere um ano, né? Nem espere um ano. 6 meses não aconteceu, corre para buscar ali detectar qual é que está sendo a dificuldade. Né? Quanto mais a idade avança e, né, não existe a gravidez, é muito importante ter em mente procurar um profissional,
né? Porque quer dizer que o seu tempo está esgotando, né? Não quer dizer que não tenha chance de acontecer, mas talvez seja um pouco mais difícil, um pouco mais demorado. E a gente sabe que essa demora, ela acaba trazendo certos danos, né? Às vezes o paciente espera tanto tempo, chega ali perto dos seus 40 e tantos anos e não tem mais uma boa reserva de óvulos, então faz uma coleta, às vezes vem um óvulo só, as chances acabam diminuindo. Então a gente sempre está procurando informar essas pessoas, as mulheres, né, as pacientes a terem isso em mente, né, a se preocupar com isso, com a sua preservação mesmo de fertilidade. Eu já ouvi situações, Gi, que aconteceu assim, um segundo casamento, né, e aí o homem, ele já tinha tido filhos do primeiro casamento, e aí sempre ficou na ideia de que ele era uma pessoa super fértil, porque ele já tinha tido filhos do primeiro relacionamento. E aí no segundo relacionamento, depois de um tempo e tal, não, né, eu sou fértil, né, por que não acontece, né, e aí depois, né, na investigação, viu que a qualidade, com o passar do tempo, e aí ele teve algumas doenças, diabetes, enfim, quanto isso acabou interferindo Exato. na qualidade dos espermas, dos gametas dele, e que seria impossível. A gente tem uma relação direta, né, seu estilo de vida com a qualidade dos seus gametas. Então, tanto para a mulher quanto para o homem, a qualidade dos seus gametas, a qualidade dos meus óvulos depende de como eu vivo a minha vida. Se eu sou uma pessoa ativa, se eu realizo atividade física, se eu me alimento bem, mesma coisa para o homem, né? Então, bebidas alcoólicas, pessoas fumantes, drogas, tudo isso acaba influenciando. Então, e a galera jovem, né, vamos lá, né, se informar, né, que tudo tem uma fatura, Exato. gente. Né, a conta chega, né, então para pensar assim, né, porque às vezes, né, tá se vivendo tão intensamente, toda aquela coisa de, agora para e pensa no que isso pode significar para a tua vida e para a tua saúde. Com certeza, hoje em dia tá uma febre com esse vape, né, com esse cigarro eletrônico e, nossa, vários estudos mostraram o quanto isso é crucial, principalmente na questão masculina, né, na produção ali de espermatozoides, é um dano, assim, absurdo e que pode se tornar irreversível. Né? Então, isso, né, a mídia, né, a mídia ajuda. A mídia, né, não coloca exatamente, né, porque parece assim, não, mas isso daqui dá, isso daqui não, e não é, gente, tudo tem uma consequência, né, você é livre para fazer as escolhas que você quiser, agora você não é livre para arcar com as consequências, lembra disso, qual é a fatura que você quer pagar, exatamente, né, porque de alguma forma ela virá para a tua vida, e aí são escolhas, né? Você está gostando desse conteúdo? Você está vendo quanto ele está sendo esclarecedor? Então corre lá, curte, comenta, compartilha, vai lá no Insta e curte mulheres.ict e também o podcast Aprendendo com Elas e vai nas suas redes sociais e divulga esse conteúdo, gente, como é importante, né? Então, sabe, lá na sua rede de contato, coloca para que as pessoas possam ter o acesso às informações que você está tendo. E você pode ser um canal para abençoar, né, outras vidas através do que está sendo uma bênção na tua vida, te trazendo conhecimento, por mais que você fale, mas eu nem estou pensando nisso agora, nada, mas alguém com quem você convive pode se beneficiar desse conteúdo, tá ok? Então, vai lá, curte, comenta e compartilha, tá ok? Gi, agora, existe, com o passar do tempo, com as técnicas, como isso vai sendo disseminado, né? As pessoas vão conhecendo, vão se informando, apesar que, por um lado, tem aquelas pessoas que vão atrás e buscam se informar e ter fontes que sejam fontes confiáveis, e às vezes a gente se decepciona com profissionais da área que poderiam estar sendo ali um canal, né, de encaminhamento, de esclarecimento, de informar,
mas a desinformação e a ignorância, né, que não deveria acontecer, acaba acontecendo, é muito frustrante. Sim, né? É muito frustrante, ainda mais porque a gente lida com a questão do tempo. Então, o tempo, ele é crucial, principalmente falando da mulher. Então, a gente acaba acolhendo pacientes, né, que perderam tempo com profissionais desinformados ou que não souberam investigar de forma adequada o caso de infertilidade daquele casal. E a mulher chega pra gente, talvez com uma idade já avançada, né, com uma baixa reserva. Onde as perspectivas são com as chances mais baixas. Então, acaba tendo essa frustração, né? Infelizmente, isso acontece bastante. E aí, assim, tem uma dica que dá para colocar aqui para as pessoas, ó, presta atenção nisso, nisso e nisso, né? Assim, se não estiver acontecendo, talvez seja um momento de você ir atrás de uma outra informação, a gente já falou aqui sobre a questão de tentar por um ano e não acontecer. Tem alguma outra coisa que de repente pode ser algo, assim, importante das pessoas perceberem? Eu acho que principalmente se a gente tem um casal, né, tendo relações de forma desprotegida e esse casal não tá engravidando, preciso me questionar, por que eu nunca engravidei, né? Então, acho que esse é o principal. Eu acho que mulheres também que acabam, por exemplo, tendo muitas cólicas, tendo ciclos irregulares, devem se questionar, poxa, será que eu não tenho uma endometriose? Será que eu não tenho uma SOP? Então, investigar, porque todas essas doenças acabam trazendo uma certa dificuldade ali na questão de engravidar, né? Pode ser um problema de infertilidade. Então, acho que isso é muito importante, estar atento nisso. Geralmente, a mulher ela é um pouco mais atenta, né? E ela busca ajuda. O homem já é mais difícil, né? E às vezes, assim, até na saúde masculina, alguns cuidados que tem que ter, né? Por exemplo, às vezes o homem ele tem até a dificuldade de perceber algumas alterações que estão acontecendo, né, no sacro escrotal, no pênis. Ele tem essa dificuldade porque parece, nossa, né, ou ele foge disso e não quer. E finge que não tá vendo. Finge que não tá vendo, e isso é um problema, né? Com certeza, é um problema. Então, a gente tem, por exemplo, o caso de varicocele, né, que são as veias dilatadas ali no testículo. Isso pode interferir, com certeza, em relação à fertilidade. Então, sempre tá atento nisso e meio que tirar esse tabu, né, que existe em relação, principalmente ao homem, de investigar sua fertilidade. É importante fazer um espermograma. Se nunca foi feito um espermograma, vê como tá a qualidade espermática, né? Não é nada, não é um exame super complicado. A mulher acaba passando por muito mais tem cada exame que a gente tem que fazer e a gente vai, né? A gente vai e tem que fazer. Agora, faça um espermograma, né? Avalie, vê como que tá a sua amostra. Às vezes você tá com algum problema ali que dá para ser resolvido antes, né? Não precisa, porque às vezes o homem tem problemas tão graves que ele precisa, na FIV, passar por uma intervenção cirúrgica, né? Então a gente às vezes tem que retirar, pegar espermatozoide direto ali do testículo. Então é um procedimento ainda mais complexo. E as chances de sucesso ainda são mais baixas, né? Apesar de a gente ter bons resultados quando acontece essa intervenção cirúrgica, né, no paciente, acaba sendo mais difícil, né? Então é importante ter essa atenção e esse cuidado. Então, assim, gente, ter o cuidado, o autocuidado, seja feminino ou masculino, é super importante e imprescindível, porque tem a ver com a sua saúde, né? E aí, assim, o que isso pode significar ali para o relacionamento? Então, olha como é importante, né? Então, não se feche, né? Não entre na caverna e se feche ali escondidinho, como fazer de conta que não existe um problema, eu estou tratando do problema, não estou, né? Exatamente. Pelo contrário, às vezes aquilo pode estar se agravando, né? Então, assim, como é importante ter noção disso, né, de poder perceber se você vê alguma alteração no teu corpo, né, ir ao médico, pedir um exame, ver direitinho, se cuidar, porque quanto mais porque quem procura acha. Gente, se tem uma coisa errada e você não está olhando, aquilo
vai se proliferar. É melhor que você ache mesmo. É melhor que você ache, e quanto mais cedo você achar, melhor é para cuidar e para tratar, né? Então, se cuide, né? Isso é muito importante, é um compromisso de vida que você tem que ter com você. Primeiro com você, né? Um compromisso de vida, de cuidado, né? De cuidar do templo, né? Do templo que o Espírito habita e que Deus nos deu um corpo para que a gente possa cuidar dele. E eu não estou dizendo aqui, a gente tem que ter sim uma boa alimentação, a gente tem que ter uma qualidade de vida ali, fazer exercícios, isso não tem a ver com estética, mas assim, às vezes a pessoa, ela faz tudo isso e negligencia outras questões, e é um combo. Né? São várias questões aí que precisam ser cuidadas, né, Gi? Exatamente. Afinal, tudo que a gente coloca para dentro do nosso corpo vai interferindo de alguma forma, né? Então, a gente percebe uma diferença muito grande, por exemplo, em pacientes que chegam pra gente com um certo hábito de vida, né? E a gente aconselha, fala, olha, você precisa mudar, você precisa se alimentar melhor, você precisa fazer atividade física, né, tem todo o acompanhamento com o nutricionista, tudo, e quando a paciente retorna, às vezes, para um novo procedimento, a gente já percebe uma qualidade diferente, uma diferença, assim, uma qualidade dos óvulos diferentes, o caso roda melhor, então isso é muito importante, é muito importante ter em mente. Gi, e hoje, é um procedimento que é acessível às pessoas ou não é acessível? É um procedimento caro, vou te falar que é um procedimento caro. Infelizmente a gente não tem uma ajuda muito boa do governo em relação a isso. Existe um centro público, né, que é o Hospital da Mulher, o Hospital Pérola Baiton, que ele acaba acolhendo mulheres que não têm condições, né, mas existem muitos critérios que esse casal precisa né, cumprir, preencher para conseguir se beneficiar desse sistema. Então, na questão particular, ele é um procedimento muito caro. Muito caro. Então, acho que essa é uma das grandes dificuldades, né, dos casais. Tem casal que vem de carro, que vem de casa, para conseguir fazer um tratamento de fertilização. Porque acaba sendo assim, um sonho, um desejo, né? E tem desejos que a gente tem que ir em busca de concretizá-los, mas todo desejo ele deve ser questionado assim. O que isso significa na minha vida, o que isso vai custar de mim, não só em termos financeiros, mas no comprometimento com todo um procedimento, porque às vezes se torna uma obsessão, né? E aquilo que se torna uma obsessão acaba sendo um problema. Né? Acho que precisa ter um cuidado muito especial, né, para impor limites, né? Acho que dentro da cabeça dos casais, enfim, acho que é uma coisa muito, muito complexa de se pensar, né? Eu acho que tem casais que se esforçam, que dão de tudo para conseguir chegar, conseguir fazer um tratamento, e às vezes mesmo dando de tudo, né, dando sua casa, dando seu carro, às vezes não conseguem chegar no sucesso. É muito complicado. Agora, Gi, tem um limite para tentativas? Olha, vamos supor, olha, tantas tentativas, ok, a partir disso, essa estimulação ovariana com hormônios, a partir de tantas tentativas já não é recomendável? Olha, não existe um certo limite, né? Mas o que acaba acontecendo é que, se a gente vê pacientes tentando por tanto tempo, sem sucesso, os médicos acabam encaminhando para outras alternativas, né? Então, como por exemplo, às vezes uma mulher com uma idade materna avançada, né? Ela tem, vou dar um exemplo, mais dos seus 40 anos, e faz muitas coletas, nossa, já fez 10 coletas, sempre coleta um óvulo, ou às vezes nem vem óvulo, então o médico acaba indicando para uma ovorecepção, por exemplo. Então, para essa mulher receber óvulos doados de uma doadora, de uma mulher mais jovem, e assim conseguir gestar. Então, porque é aquilo, né? Cada caso é um caso, cada situação de infertilidade existe uma possibilidade. Exato. A gente está falando da FIV, mas ela não é a única, né? Mas as pessoas poderem entender que, assim,
O principal é você entender o que está acontecendo com você e na sua situação, o que é mais indicado. Exatamente, por isso que tem que ser algo muito bem individualizado. Então, às vezes a paciente chega e fala, mas uma colega minha, uma amiga minha me indicou para a clínica de vocês e o caso dela foi assim, 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 ela conseguiu tantos embriões e o caso dela deu certo. Tá, mas com você, com o seu marido, não será dessa forma, porque vocês apresentam uma outra questão, né? A gente não pode pegar 2 pacientes de 30 anos e falar que vai seguir da mesma forma. Colocar todo mundo na mesma forma. Exato, né? Não é assim que acontece, né? Então, tem isso em mente, né? Poder entender essas diferenças, respeitar e ir em busca, porque eu acho que assim, tem casais que têm um sonho, que têm uma vontade, um desejo, então como juntos vocês podem buscar isso, né, embarcarem nessa viagem juntos, ali tendo o compromisso de parceria, né, de estarem juntos nessa busca, porque muitas vezes a desinformação faz com que as pessoas, elas deixem morrer um sonho, né? Eu acho que a maternidade, a paternidade, ela pode acontecer na vida de uma pessoa por vias diferentes, né, por uma via natural, por uma via que vai precisar de um diagnóstico e aí entender qual é a melhor conduta para aquela questão, né, tendo aí o apoio profissional, o apoio da tecnologia, da ciência, do conhecimento, mas entendendo que no frigir dos ovos, quer dizer, acima de todas as coisas, está o plano de Deus, né, e tem também várias questões. A gente já teve um podcast aqui falando sobre adoção e o quanto isso trouxe a realização para um casal que inclusive vocês conseguem resgatar aí no background aí de outros programas, que foi com a Pri, ela falando, né, que ela adotou um casal de irmãos. Ela sempre quis ser mãe, mas ela quis ser mãe pela adoção, né? Deus colocou esse desejo no coração dela e do marido. Eles não tinham nenhuma questão de infertilidade, mas o sonho era, né, concretizar ali a maternidade, a paternidade através da adoção. Então, olha que coisa linda, né? Qual é o plano que Deus tem para minha vida? Exatamente. Né? E aí, como é que eu me coloco em relação a isso? Né? Como é que eu aceito eu coloco esse desejo diante de Deus e aceito a vontade dele para a realização daquele desejo, né? Então eu acho que isso é uma coisa muito especial, né? Então assim, é algo que você vai ter que se programar, né? Primeiro, se não está acontecendo, diagnosticar e ver o que é. Investigar. Vai requerer um planejamento, né? Mas vai requerer também um comprometimento seu no processo, exato, né? Com a tua saúde, com aquilo de orientação que o casal receber da equipe que está ali caminhando com eles para que isso possa ser viável, né? Para que essa gravidez aconteça. Sim, né? Exatamente. Eu acho que também o casal saber caminhar junto, né? Porque não é nenhum e nem outro, é um casal com o mesmo objetivo. Né, engravidar. Não dá para entrar sem essa parceria, né? Fica muito difícil. Fica muito complicado. Precisa ter o apoio. Os dois precisam de apoio, né? São os dois passando por um procedimento, por uma tentativa sem garantia de sucesso. Então precisa ter esse apoio. É importante. Né? Então, quando há esse esclarecimento, esse entendimento, né, onde é que você vai construir ali uma rede de apoio para que você possa passar por isso, sem ter 100% de garantia, mas assim, olha, a gente está junto, a gente vai dar esse amparo para o outro, porque a gente vai vibrar com as conquistas, com as possibilidades, mas a gente também vai, em alguns momentos, ter que enfrentar a frustração, a perda, o luto, e o quanto isso, assim, a gente está junto, vamos nos unir ainda mais nesse propósito, né? Exato. E eu acho que o principal é isso, não procurar um culpado,
Exato. Né? Olha, a culpa é sua, você, né? tem problema. O problema é seu, né? Da sua família, né? Você não, é nosso. Com certeza. E como é que a gente caminha em relação a isso, né? Então, é importante. Gi, tem mais alguma coisa que você acha importante estar colocando para o casal cristão que está aí buscando, que está, enfim, ou algum outro aspecto que você acha importante estar... Acho importante mencionar também que, além de tudo isso, eu acho que o casal deve saber procurar onde ele, né, quer realizar o procedimento. Na verdade, procurar lugares sérios, né, lugares que mostrem bons resultados, né, porque a gente... né, existem certos lugares em que às vezes mostra que tem um bom resultado, mas na verdade não tem. Então é saber onde você procurar pesquisar, se informar, exato, se informar de clínicas, de lugares sérios, né? A gente ouve aí nos jornais casos que acontecem, casos absurdos que acontecem. Então ter seriedade nessa procura, nessa busca, tentar não ir, esse aqui é mais barato. Não, tentar se informar. Não, esse lugar é bom, esse lugar é sério, eles têm... Os profissionais que estão ali, são capacitados, né? Então tudo isso é muito importante também. É para tudo, né, Gi? Tudo aquilo que a gente vai fazer, como é importante a gente saber quem é o profissional que está ali encabeçando, né? Como isso é importante. Porque às vezes, assim, tá, tudo bem, a gente recebe indicação de outras pessoas. Você recebeu a indicação... Faz uma pesquisa. Exato. Hoje em dia isso é tão acessível, né, para que as pessoas possam ver a seriedade, como é que tá. Porque eu entendo que assim, não há 100% de garantia do processo, né? Mas às vezes você quando você vai ver, quer ver um exemplo, gente? Terrível, às vezes você vê assim, aquelas notícias assim, trágicas, né, de pessoas que foram fazer um procedimento estético, e aí procuraram clínicas ou médicos, que aí você vai ver, não tinha registro, exato, não era pessoa habilitada para fazer aquilo e custou a vida de alguém, né, mas olha, porque fulano indicou, né, então assim, indicou, ok, pesquisa, vai atrás e vê, porque é algo muito sério, né, muito sério, a gente está lidando com vidas ali, né, é um trabalho onde não pode existir erro. Não pode errar. E é um ambiente, gente, extremamente controlado, que a gente não tem ideia, porque não é algo que a gente convive com isso, mas todos os materiais que são ali manipulados, a temperatura, tudo, gente, é algo extremamente, assim, minucioso, controlado, e tem que ter isso, né? Não dá para abrir mão disso. Exato. Então tem que ser uma coisa muito segura, uma coisa que o meu chefe gosta, um termo que ele usa e que eu acho que faz muito sentido, é que a gente trabalha em águas profundas, literalmente, a gente trabalha em águas muito profundas, porque a gente está mexendo ali com vidas, com gametas de pessoas, a gente está formando vidas, né? E a gente não pode ter um erro, a gente não pode ter uma troca ali de material. Então é uma coisa muito séria. Um dos desafios para mim, como profissional, é que é um trabalho extremamente desgastante, que eu chego em casa no final do dia e por mais que eu trabalhe a maior parte do tempo sentada no microscópio, né, fazendo a manipulação ali dos embriões, dos óvulos, eu chego em casa destruída, a mente destruída, porque é um peso de uma responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande, muita atenção, tudo sempre com dupla checagem, a gente nunca faz nada sozinho, é sempre checando com outra pessoa, olha, eu estou usando a amostra do casal da paciente X com o paciente Y, tá certo? Tá certo, ok, vou fazer. Então é tudo de forma muito minuciosa para não acontecer esse tipo de erro, né? Porque é uma coisa muito séria, muito grave se isso acontece, né? Então é gratificante, mas ao mesmo tempo, nossa, é bem cansativo, é bem cansativo, mas eu não troco por nada. E Gi, uma pergunta que não quer calar, né? O que te levou aí para essa área? Bom, quando eu estava
na escola, finalizando a escola, eu queria ser médica, ginecologista e obstetra. Meu sonho era fazer partos. Eu amo parto, eu assisto partos. Eu lembro que na minha adolescência eu colocava no YouTube partos e ficava assistindo partos o dia inteiro. Eu amo. Tinha um programa na TV também sobre partos. Eu sempre gostei também. Acho que chamava Um Bebê por Minuto no Discovery, alguma coisa assim. E eu sempre amei essa área. Só que nunca foi eu nunca tive, assim, essa vontade de cursar medicina. Eu falava, nossa, vou fazer medicina, mas eu quero viver tanta coisa. E eu sei que a medicina, por mais que seja uma área linda, maravilhosa, que eu admiro muito, ela toma um certo tempo da sua vida, uma certa dedicação. E eu sentia que não era aquilo, não era exatamente aquilo. E aí, eu pesquisando, descobri a biomedicina e descobri essa especialidade que a biomedicina tem, que é a reprodução humana. E fui investigar. Aí eu entrei na faculdade de biomedicina e lá tinha uma liga de reprodução humana. E nessa liga eu comecei a entender melhor, a ver aulas, a conhecer profissionais. E eu comecei a me encantar por essa área. Me encantar. Falei, nossa, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu sabia que tinha alguma coisa ligada à vida, ligada, né, à gestação, e eu achei a reprodução humana. E foi muito gratificante. E foi, inclusive, com a liga que eu conheci meu chefe, que conheci a clínica que eu trabalhava, que me abriu as portas, né, pro lugar que eu fiz estágio. E desde então, estamos aí. E agora, no meio do ano? E agora, em julho, estou me mudando para Natal, para coordenar um laboratório lá. Que coisa linda, hein? Sim. Né? Que maravilha. E tem alguma experiência, assim, que te marcou? Que me marcou. Olha. Porque são muitas, né? São muitas. Às vezes é difícil escolher uma, assim, né? Eu acho que, assim, todas as transferências que a gente faz são marcantes. Cada paciente que entra lá... Eu acho que teve uma paciente que nossa, eu trabalhei numa primeira clínica e depois eu fui para essa outra clínica com o meu mesmo chefe, só que ele abriu sociedade com outros médicos e começou essa nova clínica. Então ela acompanhou a gente da clínica passada para essa. E nossa, ela fez muitas tentativas, muitas, e não dava certo. E a gente se frustrava com ela. A gente ficava, poxa, toda vez que ela ia, a gente falava, meu Deus, ela tá aqui. Será que dessa vez vai dar certo? Vamos tentar isso, vamos tentar aquilo. E numa certa vez deu certo. Ela engravidou e correu tudo bem na gestação. E depois ela mandou um vídeo pra gente, ela gravou um vídeo agradecendo em prantos, toda a dedicação, tudo que tinha acontecido. Então, nossa, foi muito especial. Essa paciente ficou muito marcada na nossa mente. Inclusive, uma outra paciente que não teve sucesso, desistiu da maternidade, mas mesmo assim ela veio em prantos agradecer por todo o processo, por a gente não ter desistido dela, mas infelizmente ela não conseguiu o sucesso, mas ela, mesmo assim, agradeceu todo o nosso trabalho. Ela entendeu, né, que assim, ela passou pelo processo, ela precisava esgotar as possibilidades. Exato. E resolver essa questão dentro dela, né? E ela ficou bem resolvida com ela mesma e a gente também sabia que a gente tinha feito o nosso melhor, que a gente tinha dado o nosso melhor ali, mas toda paciente, todos os dias, de alguma forma, encantam a gente com as suas histórias. Pacientes que acabam perdendo, né, abortando. A gente teve uma paciente que acabou, o bebê nasceu, né, depois de 3 semanas veio a óbito. Então, são histórias que ficam muito marcadas pra gente. E quando elas vêm, a gente já tenta ir com um toque mais especial, né, acolher, abraçar essa paciente, para ela se sentir não só como uma cliente, eles não são nossos clientes, são nossos pacientes, né, para ela não se sentir assim como que ela tá entrando numa empresa, mas para ela se sentir acolhida, né, como pessoa, como ser humano. Acho que isso é muito importante. E aí a implantação geralmente é feito de quantos embriões? Então, a gente tem pacientes jovens, né, a gente indica transferir apenas um embrião, porque a gente sabe que a gestação gemelar, ela é uma gestação de maior risco, né, tanto para os bebês quanto para paciente. Agora, pacientes mais velhas, a gente acaba transferindo mais embriões para a gente conseguir ter uma maior chance de sucesso.
né? Então, pacientes com mais de 40 anos, a gente transfere 2 embriões, se a paciente quiser, né? Então, a gente segue dessa forma. Mas, geralmente, pacientes jovens, a gente indica transferir apenas 1 embrião. Só que o que pode acontecer é esse 1 embriãozinho se dividir e formar uma gestação gemelar. Isso já foge totalmente do nosso controle. E eu acho que deve ser muito especial também, né, Gi, quando essas crianças, os pais levam lá para vocês verem. Nossa, é o que a gente mais ama. É o que a gente mais ama. Toda semana, praticamente toda semana, a recepção manda uma mensagem pra gente: olha, a paciente fulana de tal trouxe o bebezinho, quer mostrar pra vocês. Aí ela sobe com o bebezinho, a gente, nossa, todo mundo pega o bebê, amassa o bebê. É uma delícia. A gente sempre fala pra elas: olha, por favor, a gente tá dando pra vocês, mas por favor tragam de volta que a gente quer ver, né, esse bebezinho no colo. É muito gratificante. É a cereja do bolo do nosso trabalho. É a concretização ali, né? Exato. De vários sonhos, Exato. Né? Do sonho profissional, né? Da realização, e também do sonho ali das pessoas, dos casais, das famílias. Exatamente. Né? Então acaba sendo bem, bem especial. É muito especial. A gente não pode cair na rotina. Eu acho que a gente, né? Querendo ou não, é o meu trabalho, mas eu não posso deixar que isso caia na rotina. Eu preciso entender o que eu tô fazendo ali. Eu tô ali cuidando de vidas, eu tô ali tentando trazer uma vida, um bebê para aquela família. Então a gente precisa ter isso muito em mente. Então todo dia que eu chego eu tento colocar isso em mente. Eu não tô aqui apenas trabalhando, eu tô aqui, né, sendo instrumento de Deus na criação de vidas. Isso é muito além de um trabalho. Né? Até porque senão fica um negócio mecânico, né? Exatamente. Então, eu não quero que isso se torne mecânico. Eu não quero que, né, que nem você chega em casa, lava a mão, lava a louça, não sei o quê. Não, eu quero estar atenta naquilo que eu tô fazendo. Poxa, eu tô agora juntando 2 gametas, eu tô iniciando ali, né, provavelmente uma futura vida. Então, preciso ter isso em mente. A gente sempre trabalha isso, né, na nossa cabeça para não se tornar algo mecânico, algo rotineiro, né. E aí eu acho que isso é uma coisa muito importante, assim, o que me motiva, qual é o meu propósito de vida, e o quanto, né, Gi, a questão profissional, ela não está desvinculada do propósito divino. Né? Com certeza, não está. Eu entendo que hoje, né, toda essa minha trajetória, minha ida para Natal, eu entendo o propósito de Deus na minha vida, né, acho que por tudo o que aconteceu, que eu acabei passando por um aborto, né, e a cirurgia, a remoção de uma trompa, então tudo isso me liga com o que as pacientes passam, com o meu trabalho, mas eu entendi o propósito de Deus em tudo isso, né, a gente passou por isso e falou, bom, acho que agora Deus não quer que a gente vá para Natal, quer que a gente fique aqui, que a gente tenha um filho, mas não foi o caminho que aconteceu, não foi dessa forma, mas a gente também entendeu o propósito de Deus na nossa vida. Bom, agora é o momento de eu ir para lá, me dedicar, coordenar uma clínica, fazer um trabalho impecável e tudo debaixo da soberania de Deus. E é interessante, assim como Deus, né, nos cura na nossa dor e nos capacita na nossa dor para que a gente possa ajudar outros com uma dor semelhante. Exato. Né? Quando eu passei pelo aborto, na hora eu não entendi muita coisa, né? Eu não obtive as respostas que eu queria, nada disso. Mas na minha caminhada ao longo dos anos, eu fui entendendo como aquela dor ali foi me capacitando para entender dores muito parecidas. Exato. Né? E aí, como que Deus foi curando aquela ferida em mim, né? E o quanto aquilo me fez ter uma percepção, um cuidado, um respeito pela dor alheia. Exato, né? Eu me sinto assim, por mais que a minha ferida ainda não esteja totalmente cicatrizada, eu consigo ter olhares diferentes em relação às pacientes que eu atendo ali. Então, cada beta positivo, eu passei por isso, eu vi meu beta subindo, eu vi uma possível gestação acontecendo. Na verdade aconteceu, mas não da forma que deveria. Mas isso me traz um olhar diferente, né? Eu tenho tido um cuidado diferente com aquela paciente. Então isso tem sido muito gratificante. Se esse era o propósito de Deus, que eu passasse por isso para ter
um novo olhar, uma nova visão, amém, que a vontade de Deus seja feita. Mas eu me percebo diferente agora. Não tem como, né? A gente não sair igual, né? A vida, ela vai nos lapidando, ela vai nos transformando, e quando a gente passa por situações difíceis, né? E aí a gente vê o agir de Deus, como Deus, ele... eu já ouvi essa frase várias vezes, Deus não desperdiça dor nenhuma, né? E eu não sei se de repente você está passando por alguma dor, se aqui essa temática é algo que mexe numa ferida tua, né? Talvez por tentativas frustradas, talvez por N questões, mas eu sei de um Deus que não tem dor que ele não possa cuidar, né? E Deus quer cuidar de você, na sua dor, porque Ele entende de dores em qualquer área, em qualquer circunstância como ninguém. Aliás, Ele tem o bálsamo certo, que ajuda a trazer alívio para a dor e ajuda no processo de cicatrização, né? Eu olho para a minha vida, eu vejo tantas feridas que foram abertas e como Deus cuidou e cuida, e ainda continua cuidando, porque enquanto a gente estiver vivo e passar por este mundo, a gente vai ter questões, né? Mas como Deus, Ele cuida. E em cada situação que eu passei, mesmo não tendo as respostas, não tendo aquilo que eu achava que a hora que eu conseguir entender isso vai me consolar, e não é por aí, mas também sempre me trouxe a certeza de que eu nunca estava só. Por mais que eu me sentisse só, que pudesse me faltar um colo, um acolhimento, eu não estava só em relação a Deus, Ele sempre esteve comigo. Então eu nunca tive uma crise no sentido assim, não confio em Deus, né? Não, para mim, o que sempre me trouxe a segurança era assim, eu sei que eu não estou só, tá doendo, tá difícil, eu corria para Deus no sentido assim, Deus, alivia essa dor, me ajuda a lidar com isso, a cicatrizar isso, chega de ficar nessa dor, eu sempre corri para Deus, nunca corri de Deus culpando Ele, não, mas eu corria para Ele e falava assim, não dá para viver isso sem o Senhor estar junto comigo aqui, né? Eu não consigo passar por isso sem o teu cuidado, sem a certeza de que o Senhor está comigo, de que o Senhor está entendendo o que eu não estou entendendo, o Senhor está vendo lá na frente o que eu não enxergo, porque a minha visão é míope, ela é limítrofe, né, no sentido de não entender os teus propósitos, todos eles, mas eu confio que o Senhor não perdeu o controle. Então, lembre disso, né, Deus, Ele olha a tua dor, Ele sabe, não é que Ele está provocando essa dor em você como um Deus sádico que se diverte às custas daquilo que te faz sofrer. Não, né? Mas ele tem o bálsamo certo, né? Então, assim, se achegue a Deus, né? Se achegue a Ele, fala assim, Senhor, eu me rendo, eu não sei onde buscar, eu não sei, e com certeza você vai ver o cuidado de Deus nos pequenos detalhes, né? Então, se essa tem sido uma luta sua, busque ajuda, né, profissional para poder entender, para poder... e se você já esgotou todas as possibilidades, faz essa entrega para Deus, né? Fala assim, Senhor, o que estava no meu alcance, tudo aquilo que eu podia fazer, eu fiz, né? E estou entregando, né, todos os meus fracassos para Ti, né, como o Senhor vai me ajudar a lidar com isso, a crescer com isso, a entender os Teus propósitos através disso, eu não sei muito bem, mas eu sei que o Senhor sabe como fazer isso, né, então confia. Gi, eu poderia ficar aqui horas conversando com você. Eu adoro falar sobre isso. É um assunto apaixonante, né? Eu fico imaginando, assim, eu não conheço ao vivo e a cores esse ambiente, né?
Mas eu fico imaginando, assim, o quanto é algo, assim, muito especial, principalmente nessa tua postura de dependência de Deus, sentir ali Deus junto com você nesse momento em que você está ali ajudando, né, uma vida. Você não tem o poder de formação daquela vida, não está no poder, não, mas você com o teu conhecimento, com a tua capacitação, você está ali favorecendo para que aquilo aconteça, Sim. mas sentindo a presença de Deus, o direcionar de Deus. Claro que vem todo um peso de uma responsabilidade, porque é muita responsabilidade, Sim. é um compromisso de atenção, de ética, de uma série de questões, mas que você não pauta isso fora de um propósito divino. Com certeza. Né? Que Deus continue te capacitando. Amém. Natal, gente, vocês estão recebendo, né, essa querida, essa menina que para mim sempre vai ser uma menina linda, comprometida com Cristo, uma profissional assim que, puxa, que orgulho, Gi, que Deus continue te capacitando cada vez Amém. Mais, né? Quero ouvir muitas notícias a teu respeito lá em Natal, né? Que o Senhor te ajude, você, o Vitor, nessa empreitada, nesse desafio. Que desafio lindo, né? Não deixa de ser um filho. Nossa, é um filho. É uma coisa que meu chefe falou, é um filho seu crescendo ali. Né? E que você vai ver esse filho crescer robusto, né? De uma forma tão linda, ajudando ali muitos casais e que o Senhor continue provendo tudo aquilo que vocês precisam nesse processo de mudança, de adaptação, de cura, né? Que o Senhor cuide, eu sei que Ele cuida nos detalhes de todas as questões. É verdade. Muito bom ter você eu adorei. aqui. Gente, que coisa linda, viu? Se você quiser deixar os seus contatos aqui, fica à vontade. Com certeza. Né? Às vezes pode ter alguma dúvida, alguma questão que as pessoas queiram aí conhecer um pouco mais e saber. Então, com certeza. Fique à vontade. Acho que eu vou deixar meu Instagram, que acho que é o que eu mais... né, tô ali por dentro, então que é Gil_Cicarelli, você pode me seguir lá, mandar suas dúvidas, suas perguntas, questionamentos. A partir de agora eu também vou começar a postar mais coisas em relação a essa minha vida profissional, né, então acho que vai ser bacana se você tem curiosidade de entender como funciona, saber como que acontecem as coisas, vai ser um bom lugar para você se informar, tá por dentro de tudo. Isso aí, ó, tá vendo? Então, segue lá, G_Cicarelli com 2 L's, Isso, né? 2 L's e no final. E no final, então, acompanhe lá, né? Muito obrigada. Eu que agradeço, foi uma delícia. Linda, adorei. Né? Foi muito bom ter você aqui, que Deus continue te abençoando, te capacitando, que você colha lindos frutos, que você veja muitos bebês, né? Bebês nordestinos. Nordestinos, né? Olha, vocês estão sendo abençoados aí, o povo aí do norte, né? Então fica aí a dica, hashtag fica a dica. Tá bom? Muito obrigada por você ter vindo. Foi um prazer. E compartilhado conosco aí o teu conhecimento, a tua experiência. Que coisa linda, viu? Muito orgulho de você. Foi muito bom, muito gostoso. Né? Deus abençoe, Deus abençoe você que nos acompanhou. E ó, não se esquece que o Aprendendo com Elas sempre tem um conteúdo bom. Então vai lá, curte, comenta, compartilha e divulgue, tá certo? Nas suas redes sociais, curte lá o Instagram, o mulheres.ict e o @podcast Aprendendo com Elas. Deus abençoe sua vida.